Meus caros, caras bonitas, caras lindas, habituadas a suportar-vos esta meia hora aqui na vossa presença. Estão aqueles patos outra vez? Aqueles patos tão chatos e tão rabigentos, outra vez aqui a ocupar o nosso tempo. Mas olha, é um prazer. Mas já há pessoas que esperem esta meia hora cada semana. Olha que bonito. E eu ia dizer isso mesmo, é um prazer estarmos convosco e estarmos a responder àquilo que vos provoca alegria, a tantos de vós que provoca a alegria de se encontrarem connosco, aí sentadinhos nas vossas cadeiras, nos vossos sofás, e esperamos com os pés quentinhos e com satisfação. Padre Ávila, o filho da minha mãe, outra vez neste domingo, segundo domingo da Quaresma, pronto, olha aqui ao serviço da Igreja, com satisfação e com alegria, refletindo convosco sobre os textos da nossa missa de hoje e, se for possível, naquela linguagem que o Padre Ávila falava o domingo passado, o ano da fé, para aprofundar a nossa fé, para acreditarmos melhor nas Escrituras e, sobretudo, descobrirmos tantas coisas bonitas que sempre Deus nos pode levar. Ok? Segundo domingo da Quaresma, temos aí assim um evangelho muito bonito, que dá pano para mangas para a nossa reflexão, se nós quisermos. Encontramos um Cristo, um Jesus, um coisinho diferente de que a semana passada. Na semana passada, Jesus no deserto, sendo atentado, passando fome, sendo tentado para matar-se, para pôr à prova o amor que Deus, seu Pai, tem para ele. Hoje, um Jesus outra vez sobre uma montanha, mas revestido de glória, blanqueado, uma coisa milagrosa aqui passando. É outra visão de Jesus, mesmo Jesus. Mas Jesus sendo tentado na sua humanidade e Jesus hoje revelado um coisinha mais na sua, podemos dizer, sua natureza divina. Vamos comparar um coisinho estas duas visões e a ver o que é que a Igreja faz em dando-nos seguidamente estas duas visões de Jesus e estes dois encontros com Jesus nesta caminhada para a Páscoa. Bem, estamos no Evangelho de São Lucas. Hoje estamos no capítulo 9, damos um saltozinho. Estamos no 9, começando no versículo 28. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas imagens muito diferentes, não, Sr. Padre? Imagens muito bonitas e muita coisa que dá para a nossa reflexão, de facto. Eu começava por aqui, Padre Ávila, e começava por aqui os nossos amigos,
Eu penso que, primeiro que tudo, apraz-me, ou seja, alegra-me ver, eu sempre gosto e creio que todos nós gostamos, quando nas nossas relações humanas uns com os outros, alguém abre o coração, alguém confia em nós e ao confiar em nós mostra-se. E nós certamente sentimos bem quando o meu marido, ou a minha mulher, ou o meu pai, ou um amigo meu, olha, vem comigo, preciso falar com vocês, preciso falar contigo. Ou então, tenho um projeto, preciso de ti, eu preciso de ti. E se calhar vamos bater à porta de um amigo, ou deste ou daquele, às vezes, e porque precisamos dele, pensamos que aquele é que me pode ajudar, aquele é que me pode resolver o meu problema ou ajudar-me na minha tarefa que eu tenho que fazer, naquilo que tenho a fazer. E então eu encho-me de coragem e vou buscar aquele amigo, aquela pessoa que eu penso que realmente são. E se calhar se precisar de mais um ou dois, vou também pedir a mais um ou dois. Creio que Cristo, quando penso, creio eu, se calhar, estou para aqui a imaginar macaquices. Não. Com tanta experiência e tantos anos, tem que ser uma coisa que tem valor. Quanto mais velho, mais macaco. Mas penso que eu gosto de ver as coisas num processo também natural. A pessoa sente-se bem. Eu sinto-me bem quando alguém meteu a pata na poça e que está arrependido porque meteu a pata na poça e vem à busca do sacerdote. E em vez de fugir, em vez de ir buscar um sacerdote que resolve o mesmo problema, que não o conheça ou que não seja conhecido entre pecador e sacerdote, mas quando uma pessoa é da nossa intimidade, que a conhecemos bem, etc. E aquela pessoa meteu a pata na poça e vem ao padre que tanto o conhece e conhece a família, que tem esta coragem, esta valentia, que tem esta confiança, etc. Padre, eu sinto-me bem. Posso ter a mesma experiência com outros que eu não conheço e tal, mas geralmente a pessoa sente-se bem pela confiança, etc. Creio que quando Cristo vê aquilo que tem a fazer, e a tarefa não é nada pequena, e Cristo sabe perfeitamente bem que precisa dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e dentre os muitos discípulos, até escolheu 12. Sim. Mas dentro daqueles 12, é interessante que às tantas agarra em Pedro, quem é o outro? João e Tiago, não é? Agarra naqueles 3, que ele se calhar tem mais confiança. Eu preciso de vocês. Vamos mais acima. Vamos fazer uma espécie de retiro. Vamos mais acima, vamos isolar-nos, vamos sair daqui um bocadinho mais e tal. E chega lá e começa a rezar. Se calhar não sei, não diz, o Evangelho não diz qual é o tipo de oração, o que é que o Cristo estava a dizer na sua oração. Mas se calhar os discípulos, na maneira como Cristo começou a rezar, ou então na maneira como Cristo começou a falar com eles, ou então na maneira como Cristo começou a rezar, o seu ser messiânico, o seu ser Deus, o seu ser tal, transpareceu. Chamamos a isso transfiguração. Transfigurou-se aos olhos de Pedro, de João e Tiago. Cristo transfigurou-se, apareceu de um momento diante dos seus olhos, não uma figura de homem, o filho de Maria, de José e do carpinteiro, mas transfigurou-se, vestido de vestes brancas. A brancura significa pureza, de luz, etc. Ainda por cima, há um Deus, há uma voz que se faz ouvir, isto é o meu filho muito amado, escutai-o. Escutai-o é o mesmo que dizer, por outras palavras, presta atenção ao que ele vos vai dizer. Não é? Mas o pobre Pedro e o João e o Tiago tinham ido lá para cima
se calhar ainda não sabiam que Cristo era o verdadeiro Deus, etc. E ali agora tem uma experiência nova. Sim. E Pedro também sabia, pelas Escrituras, a história de Elias e a história de Moisés. Podiam estar lá realmente, não quer dizer de maneira nenhuma que não estavam lá, Moisés e Elias a falar com Jesus, mas também podiam estar. A Deus nada é impossível. Também podiam estar. A verdade é que Pedro, João e Tiago dizem que viram Moisés e Elias a falar com ele. Se Moisés ou era Cristo a falar na mesma linguagem de Moisés e Elias, ou falando com eles, etc., a verdade é que a experiência de Pedro e de João e de Tiago, quando sobem lá acima, numa espécie de confidência, Jesus fala de si, Jesus reza ao Pai de outra maneira, Jesus abre-se. Fala de si. Fala de si. Se calhar até falou do seu projeto. Do projeto da igreja que ele queria fundar, do reino que ele queria fundar, etc, etc, etc. Então, se calhar aí realmente deu-se esta coisa maravilhosa de verem aquele homem, Jesus, o filho de Maria do Carpinteiro, transformado, de facto. Ficam conhecendo um Jesus de frente. E a voz de Deus faz-se ouvir. Como é que se fez ouvir? Não sei. Mas faz-se ouvir, faz-se presente. Este é o meu filho muito amado. Escuta o que ele vai dizer, etc. Escutai-o. E muitas vezes nós dizemos que ouvi a voz do Senhor, estava na missa, sim, ouvi a voz do Senhor. Não é dizer que uma voz sobre um alto-falante. Ou eu vi aquilo como se fosse Deus a dizer. Yeah. Eu vi, como eu senti. Seja o que for que passou lá na montanha, que nós não podemos chegar a uma descrição que nós podemos confiar e dizer, olha, foi assim e assim e assim. O que nos diz o Evangelho é que o que passou lá deixou estas consequências. Jesus foi transfigurado na maneira de ver que Pedro e Tiago e João o viam. Ele não era só o Jesus de Nazaré, mas era agora Filho de Deus, o bem-amado de Deus, aquele a quem deviam de escutar. Segundo, que o seu projeto, a sua vida, a sua ensinança estava toda em linha com Elias, os profetas, e Moisés, a lei. Que Jesus não era coisa nova, ele não vinha com uma mensagem nova, ele estava na linha de Moisés e Elias e que estava aí para completar ou juntar ou cumprir tudo isso que estava nos dois ramos da árvore da fé de Israel. E terceiro, que eles tinham alguma parte para fazer nisto, agora não sabiam o que era, porque ainda não tinham completado o mistério da Páscoa, não? Mas sabiam que eles iam ter alguma parte nisto. E que bom que estamos aqui, que nós fazemos parte disto. Agora, qual era a parte ainda não estava bem clara, não? Nós vamos fazer o nosso tal intervalozinho de um minuto. Não se esqueçam que o nosso programa está no YouTube, que aquelas pessoas que têm internet e que não podem ver as nossas carajitas e estas coisas que a gente diz aqui assim, que não podem ver ao domingo à tarde ou à terça-feira na televisão, mas têm sempre essa possibilidade. Mais tarde, no outro dia, se tem possibilidade, vão ao YouTube e nós estamos lá à vossa espera, guardadinhos naquela... Isso tem serve porque há outros programas que a pessoa podia ter perdido ou que não estava em casa para esse domingo, estão lá arquivados, que podem se encontrar programas já há umas semanas para trás. Sabe? Ok, até já então, já voltamos. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Olá, jovens. Bem-vindos outra vez. Nós cá estamos, como prometemos. Oxalá que vós também.
e vamos continuar a nossa reflexão. E estávamos, penso eu, a dizer coisas bonitas. Aqui, então, este poço de sabedoria. Estávamos a dizer coisas bonitas a respeito do texto do Evangelho que estamos a refletir hoje. A transfiguração de Jesus. Padre Abel, eu creio também que Cristo como mestre, e por isso os discípulos tanto gostavam de lhe chamar mestre, não é? Porque realmente eles aprendiam muitas coisas de Jesus, olhavam para ele, e ele sempre tinha palavras de sabedoria, que ensinavam, que faziam crescer, etc. Por isso achei satisfação, achei piada, que Pedro sentiu-se bem. Lá em cima, com João, um bocadito lá mais para cima, retirados no monte, sozinhos, se calhar, sem ruído, sem os outros, etc. Pedro sentiu-se bem. Primeiro, na nossa experiência humana, quem é que não se sente bem diante da verdade? Quem é que não se sente bem diante da luz, diante do amor, diante da paz, da serenidade? Portanto, é normal aquela atitude de Pedro. Que bom estar aqui. Que bom estar junto de Deus, etc. Por outro lado, quantas vezes na nossa experiência humana temos os nossos conceitos, as nossas ideias, como dizia há pouquinho aqui no intervalo, e quando chegamos à intimidade, e isto pode acontecer a nós padres, pode acontecer a vós, nas vossas famílias, quantas vezes mesmo entre marido e mulher, as pessoas casam-se, etc., vêm de famílias diferentes, vêm isto ou vêm aquilo, e nós ou arranjamos sócios, ou arranjamos amizades, e fazemos ideias, às vezes corretas, outras vezes incorretas, desta pessoa ou incompletas. E há uma coisa que eu gostaria e que nós poderíamos dizer diante dos nossos amigos, que tem valor na vida humana, que é o diálogo. O diálogo entre quantos conflitos, quantas guerras, quantos preconceitos, quantas mentiras, quantas atitudes erradas que nós temos, às vezes, diante dos outros, dos vizinhos, dos parentes, dos sogros, das sogras, e tantas vezes diante do próprio marido ou da própria mulher, porque não há diálogo. E se chego, vem cá comigo, vem cá, preciso falar contigo. E nós falamos de nós próprios, nós abrimos-nos, nós dizemos as nossas verdades, ou dizemos os nossos segredos. Quando nós confessamos os nossos segredos com confiança, mais isto, mais aquilo, também em nós, a ideia que tínhamos desta pessoa, daquela coisa, daquele homem, daquela mulher, às vezes também transparece. E eu penso que isto faz parte da nossa fé. Sim. Faz parte da nossa igreja, faz parte do Evangelho. A força do diálogo e da palavra e da confiança que transforma, também transforma. Eu acho que é importantíssimo para nós chegar à nossa humanidade completa, não? Que nós não só ficamos com a ideia, a concepção que nós temos de uma pessoa ou de uma situação que se divulga a primeira vez, só tem que profundizar para vir a conhecer a verdade. Porque muitas vezes a verdade não aparece assim em cima. Tem-se que cavar uma coisinha para ver a verdade de uma pessoa, de uma situação, não? Tudo que aparece não é sempre tudo. Tudo o que aparece não é sempre o que é. Não é tudo o que é. Só a pessoa tem que ver. E isso também aplica-se muito bem o que o Padre Marta está dizendo a respeito da relação entre famílias e casais e filhos e pais, mas também com a nossa relação com Deus. Nós muitas vezes temos o nosso conceito de Deus, como João e Tiago e Pedro tinham de Jesus. Jesus é, quem sabe, a este momento ainda pensavam, ele é bom mestre, é um rabi que tem alguma sabedoria, vem de Nazaré. É uma coisinha admirada, porque de Nazaré não saem muitas pessoas assim, muito profissionais, não? Mas ele tem muita sabedoria. Mas depois deste encontro com Jesus, eles sentem mais, Jesus está ligado à lei, aos profetas, tem uma relação especial com Deus, é filho de Deus, não? Eles também eram filhos de Deus, todos os que são crentes são filhos de Deus, mas Jesus tem alguma relação com Deus
mais profunda, não? E eles ficaram conhecendo isto e queriam conhecer melhor Jesus. Eu acho que isto aplica-se uma lição para nós durante este tempo da Quaresma. A Quaresma deve ser tempo de um encontro com Jesus. Não é só de ver os nossos pecados e confessá-los e arrepender-nos. Não é só fazer sacrifício e penitência para pagar os nossos pecados. Deve ser um tempo intenso para conhecer melhor Jesus Cristo. É o fim que nós queremos para os catecúmenos que estão preparando para o batismo, é que cheguem à vigília da Páscoa preparados para entregar-se não ao monolito da Igreja, mas à pessoa de Jesus Cristo. E nós também devemos aproveitar este tempo da Quaresma para procurar esses encontros com Jesus. E nos transformarmos também nós. Isso, para que nós nos transformamos e dentro de nós, a nossa ideia também de Deus, de Jesus, se transforma. Mas muitas vezes nós temos ideias de quem é Deus e quem é Jesus Cristo, que são coisinhas quadrados e só preto e branco, não há dimensão. Um cartão com a cara de Jesus não é quem é Jesus. Não. Jesus é tridimensional e muita coisa nele. Para encontrar, nós precisamos ter estas experiências. Nós temos uma tradição antiguíssima na Igreja de retiros. O Sr. Padre mencionou isto. Isto foi como uma forma de retiro. Para Pedro, Tiago e João, foram com Jesus a monte sempre representa o momento de teofania. E nesse retiro, nesse encontro com Jesus mais retirado, mais lá acima, eles aprenderam algo de novo. Penso que aprenderam algo de novo. Abriram-se. Viram-no ligado a Moisés e a Elias. Até porque há aqui um outro aspecto, Padre Abel e aos nossos amigos. Recordemos, e estava-me a recordar, que se nós lermos o texto do Evangelho completo, chegámos ao tempo da paixão, onde Cristo já estava muito prestes a ser julgado e a ser preso, etc, etc. Até na paixão, quando vem prender Jesus, alguns dos discípulos ainda estavam a pensar que aquele homem era o homem que mais convinha, o Jesus de Nazaré, pela sua facilidade de falar, pelas coisas bonitas que dizia e que fazia, pelas maravilhas que fazia, ainda estavam a pensar que ele era o homem que mais convinha para restaurar o reino de Israel. Portanto, a nação de Israel, como reino, etc, etc. E Cristo, verdadeiro homem, é uma verdade, mas verdadeiro Deus, Messias, ainda por cima o Mestre, Cristo precisava de ensinar e os discípulos precisavam de aprender que Jesus não era só homem, que Jesus também era divino. E esta aprendizagem não é muito fácil. Jesus também teve essa necessidade, penso eu, de chamá-los um bocadinho. Vamos mais longe, vamos mais acima. Padre Marta, até mais praticamente para nós. Muitas vezes nós crescemos com uma ideia de Deus que pode ser muito limitado. Quantas nossas... Agora, não estou dizendo isto, é verdade para todos, mas quantos não serão os nossos católicos que cresceram com a ideia de Deus que é o juiz, não? O que vai julgar, o Deus que está sempre a olhar para ver se tomas um passo mal passado, então fazes uma coisa que não devias ter feito, que está pronta a esmagar o ser humano, não? O Deus que está a olhar, minha avó, paz descansa, sempre dizia isso, olha, cautela, Deus está a ver tudo, não? E a pessoa sentia-se... Temos uma ideia de Deus, não é? Deus que está pronto para castigar, não é? E quantos de nós temos aprendido dessa parte de Jesus que é Deus do amor? Quantos de nós temos tido alguma experiência de o amor de Deus? Afinal, isto é diferente. Afinal, Deus é diferente.
É mais. Não é só. Não é este Deus é correto e este não é correto. Ou este é melhor, isto é pior. Não. Deus na sua capacidade de ser tudo. Deus que te ama. Deus que vos ama mais intimamente que a tua própria mãe e pai vos amam. Esse Deus cheio de amor. Como é que sentimos, como é que experimentamos esse Deus de amor? Como é que sentimos o Deus de justiça? Que nós somos chamados a viver e praticar justiça entre um ao outro. Como é que sentimos um Deus que também vai ser justo comigo? Como é que eu vivo atento que um dia vou ter que dar contas da minha vida de Deus? Não. E agora, de acordo com o que diz o Padre Ávila, ainda a experiência que São Lucas relata, a experiência de Pedro. Pedro sentiu-se bem. Que bom estar aqui. Que bom estar a ver que este Jesus de Nazaré, que este homem, que este é muito mais do que eu pensava, não é? É melhor do que eu pensava. Está muito mais além do que eu pensava. A pessoa sente-se bem. Eu penso que, irmãos, nós também, se no ano da fé, se formos capazes de pôr a nossa cabecinha a pensar um bocadinho, a refletir, a tentar descobrir, tentar ir um bocadinho mais longe, mais acima da ideia que temos. Já temos certamente uma ideia muito boa de Deus, mas se pudermos ir um bocadinho mais lá, ainda mais longe, ainda mais. Como? Lendo as Escrituras. Estudando um bocadinho, lendo, vendo um bocadinho, pensando nas palavras, porque é esta palavra, porque é aquela. Há algum texto, há alguns números do catecismo da Igreja Católica. Nós precisamos de aprofundar a nossa fé. Nós católicos, em geral, somos muito ignorantes das verdades da nossa fé. Nós acreditamos em muitas coisas, nunca queremos saber como é que é. E há coisas que a gente nunca sabe. Mas há coisas que é bom que a gente saiba um bocadinho mais. Somos capazes de saber melhor. Não é? Somos capazes de saber melhor. Se nos aproximarmos de Cristo, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Nós estamos a terminar. Que Nosso Senhor vos abençoe. Foi com muito gosto que estivemos convosco e até outro dia, se Deus quiser.